Bom, todo mundo falando aí sobre esse tal de Nano Banana, o editor de imagens aí do Google que veio para destruir estruturas, destruir principalmente o Photoshop, será mesmo? Vamos descobrir nesse vídeo. Eu sou Robson Oliveira e vamos falar aqui hoje sobre a questão do Nano Banana, que eu testei, tenho as minhas observações e vamos ver se isso aí vai funcionar, não é verdade? Banana, banana. Então, para você usar o Nano Banana, ele é muito simples. Você precisa acessar o Google AI Studio. Essa talvez seja a forma mais simples. E aí aqui, ó, você tem o What's New, você clica aqui em Try Nano Banana. Ele vai ficar amarelo. Quando ele fica amarelo, significa que você já pode usar o prompt do Nano Banana. E aí você pode tanto gerar as imagens, quanto trazer outras coisas aqui para você fazer justamente as edições. Que aqui, ó, eu tenho duas imagens, eu já trouxe as duas imagens. Essa aqui é a imagem da logo do meu curso. E essa aqui é uma imagem em 3D futurista que eu peguei na internet. Falei totalmente em inglês. Nesse caso, você também consegue utilizar os prompts em português, porém, eu sempre opto por usar em inglês. Por alguma razão, parece que isso aqui funciona melhor em inglês. Às vezes você coloca em português, não vai. Mas não vai de jeito nenhum, como eu vou mostrar daqui a pouco. Então, eu já fiz aqui os prompts. E o que é interessante é que ele me trouxe esse resultado. O que eu queria aqui? Principalmente eu pedi para que ele fizesse, pegasse a imagem à esquerda e colocasse ela no mesmo estilo futurista desta imagem aqui. E neste caso, ele conseguiu em partes. Por quê? Eu queria que, na verdade, ele colocasse as informações na imagem principal. Eu queria que ele colocasse essas informações nas letras. Eu falei, tá, tudo bem, ele não entendeu, então vamos forçar ele a entender. Porque o objetivo não é justamente esse? Pois é. E aí, eu fui lá, refiz o prompt, coloquei assim, olha, refaça a imagem, mas dessa vez aplica as texturas e toda a sua complexidade no lettering. Eu deixei muito claro que lettering, que no caso seria letras. E aí ele foi lá e me trouxe exatamente a mesma imagem. E esse é um tipo de coisa que pode eventualmente acontecer, porque você está falando, de novo, essas tecnologias elas estão sempre em construção, isso aqui ainda vai melhorar mais. Mas quando você vê aqueles anúncios da galera colocando lá que isso aqui vai substituir o Photoshop, eles estão sempre vendendo alguma coisa, você já percebeu? E eu acredito o seguinte, como eu falei no vídeo que eu vou deixar aqui nos cards também, a inteligência artificial ela vem aí para realmente melhorar muita coisa, mas não necessariamente substituir, às vezes, uma ferramenta que ela está consolidada. Eu vou explicar daqui a pouco o porquê, que mesmo com esses prompts que eu estou trazendo aqui, você ainda tem alguns detalhes que não ficam muito profissionais. Eu acho que é talvez isso que vai diferenciar e vai fazer com que, de fato, você tenha aí a possibilidade de utilizar as inteligências artificiais e ao mesmo tempo ter aqueles resultados que você quer, justamente porque você precisa mesclar os seus conhecimentos, ou seja, mesclar inteligência artificial com inteligência natural. Eu sempre bato nessa tecla. Então eu fui lá e fui mais incisivo. Falei assim, olha, então eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer a minha logo, que é a minha logo pessoal, Robson Oliveira, e vou colocar mais uma imagem futurista e pedir. Transforme a imagem à esquerda, que nesse caso é a logo, nesse 3D futurístico desta imagem aqui. Então, eu trouxe aqui, as imagens estão ficando grandes, né? Porque o negócio tem zoom aqui, enfim. Vou colocar a imagem direto para você ver que vai ficar mais fácil. De qualquer forma, eu pedi para ele fazer a textura em 3D, o mesmo estilo de render da imagem à direita. É para você manter o mesmo esquema de cores, reflexos da imagem, estruturas e etc. E aí ele me trouxe um resultado que eu considerei satisfatório. Nesse caso aqui, uma das usabilidades que você tem é justamente a mescla de imagens. Então aí você já tem justamente esse que seria um uso interessante, que você pega duas imagens e aí você consegue colocar essas duas imagens nesse estilo. Aí, como você pode observar, ele manteve as estruturas básicas, o estilo de neon. Não está exatamente igual, absolutamente perfeito, se você for comparar com a imagem original, mas pelo menos você tem aí um uso próximo do que você queria. Então aí, como você tem não somente o uso da criação de imagens, em que você pega uma imagem e junta com a outra, você já deve talvez ter visto esse exemplo em outros vídeos, você também consegue fazer a mudança de perspectiva, que foi justamente o que eu pedi. Então, continuei. Agora, rotaciona essa imagem para a diagonal 3D, para que eu consiga observá-la em perspectiva. E nesse caso, observa comigo, eu queria, na verdade, a perspectiva da esquerda para a direita, eu queria que ela tivesse essa profundidade. Aí, no caso, ele me trouxe a profundidade contrária. Mas tudo bem, faz parte do jogo. Então, eu acho que aqui, no fim das contas, ele ainda conseguiu manter. Então, de fato, para esse uso, eu achei excelente. Assim, nota 10 de 10. Eu trouxe a minha logo, ele respeitou todas as características da minha logo, fez ela em 3D e ainda conseguiu implementar aí essas estruturas e girar. Então essa imagem eu com certeza poderia utilizar ela, caso eu quisesse, porque eu observo que ela de fato tem as características que eu gostaria. Só que isso não vai acontecer sempre. E é esse o grande problema. Tá gostando desse vídeo? Se você estiver gostando desse vídeo, se inscreve no canal e comenta o que você tá achando, beleza? Trouxe então uma imagem deste rostinho aqui que você está vendo. E aí no caso, o que acontece? Eu gostaria de pegar essa minha foto e transformar ela.
Porque um dos usos principais que a galera está comentando é justamente o de você pegar imagens suas e colocar seu rosto em outros objetos. Falei, vou testar também. Até porque um dos usos é justamente esse, de você fazer pequenas modificações, que inclusive você já consegue isso no Gemini comum. No Banana é uma evolução aí do Gemini. No entanto, entretanto, contudo, na verdade, porém, e no entanto, de novo, as coisas elas dependem muito ali de algumas situações para dar certo. Tem hora que funciona, tem hora que não funciona. Então, por exemplo, eu tenho aqui minha imagem, coloquei um setup, e aí eu já pedi diretamente em português, em linguagem 100% natural mesmo. Coloque o homem à imagem à esquerda, trabalhando no setup à direita. A ideia é manter o homem ali na imagem e manter o ambiente de setup à sua volta. Enfim. Só que aí o resultado que ele me trouxe não foi lá tão satisfatório. Então assim, ele me trouxe esse resultado aqui, você observa que tem um cara, a qualidade da imagem é mantida, então é muito interessante que você coloque imagens de alta qualidade. Eu coloquei isso aqui apenas para teste. Eu achei a qualidade de imagem bem baixa, assim, ele não fez essa correção. Ele só literalmente fez a edição. E aí você tem justamente essa questão, que são as diferenças. Uma outra questão também é justamente essa. Você está aqui falando de edição de imagem, que é uma coisa que você faz no Photoshop e tudo mais. Tem algumas facilitações aqui que no Photoshop você ainda não tem. Mas, por exemplo, se você for observar que ele colocou de fato a imagem aqui e fez a edição, muito bom. Mas ele não conseguiu manter as minhas características. Nesse caso, eu posso desconfiar o seguinte. Eu não tenho uma etnia muito bem definida. Então, ele não conseguiu pegar as características do meu rosto, infelizmente. Lá na frente eu vou mostrar para você que eu consegui isso, mas ao mesmo tempo também não consegui, aí você vai entender um pouquinho melhor. É sempre uma coisa assim, eu fico um pouco pé atrás, porque às vezes você lança a tecnologia, você tem um monte de gente que fica elogiando a tecnologia, mas na hora que você vai para a prática mesmo, para fazer, você percebe que as coisas não são bem assim. Então eu tomo bastante cuidado com isso e utilizo ela de uma forma mais estratégica para não correr o risco de colocar toda a minha energia aqui, dedicar 100% a isso e me esquecer do que é mais importante, que é o conhecimento que eu preciso para poder ter, as capacidades necessárias para colocar em prática essas coisas, etc. Continuei. Aí eu xinguei ele, eu briguei com ele. Eu falei, olha, o homem não está 100% similar. Então, faça um fechamento, né? Tipo assim, dá um close-up ali no rosto dele, para que esse rosto tenha um foco e mostre a parte de trás, principalmente mostrando ele da cintura para cima. Ele falou, me entregou a mesma imagem. Parabéns, lindo banana, você merece nota 0. Não mudou, a imagem continuou. E esse é um erro estranho que ele cobra tokens para isso aqui. Você observa que eu tenho 32 mil tokens, já usei todos, justamente para fazer esse vídeo. Ele cobrou tokens aqui, mas ele não mudou a imagem, ela continua a mesma coisa. Então, se você pega aqui, ó, a imagem que estava antes, pediu prompt, ele entregou a mesma imagem, não mudou nada. Isso aconteceu outras vezes também. Bom, continuando. Você tem aqui, por exemplo, coloquei de novo o meu rosto, trouxe uma imagem mais simples para não bagunçar muito a vida dele, que eu pedi, olha, substitua o rosto do homem que está à esquerda pelo homem que está trabalhando à direita no notebook. Aí foi lá, ele trouxe, mas... Gente, as características do meu rosto, esse cara não sou eu. Qualquer mudancinha que você faz, às vezes no rosto, no nariz, no olho, na boca, qualquer mudancinha simples, você já consegue ter uma diferença grande. Eu poderia dizer que ele me lembra um pouco, mas ele não é exatamente parecido. Justamente, talvez por essa característica, um rosto tipo meu, que é um pouco mais genérico, que você não consegue ter tantos detalhes assim, que o tornem tão específico. Talvez a inteligência artificial ainda precise evoluir um pouquinho para chegar lá. Eu consegui resultado melhor utilizando o FreePic, mas ali você tem toda uma série de imagens para você conseguir gerar mais detalhamento aí. Bom, trouxe então uma foto mais original, que no caso eu já não estava mais usando aquela imagem usada por IA. Eu falei, olha, eu vou pegar a imagem original numa qualidade estourada, cheia de detalhes, tem detalhes de todas as características do meu rosto. E aí trouxe uma outra imagem e pedi, olha, substitua o rosto do homem, parará pororô, do astronauta. Que no caso, eu faço isso aqui justamente lá no meu curso. Eu ensino você a fazer isso. Eu vou te mostrar daqui a pouco. Que no caso eu pego essa imagem e junto com essa outra aqui. E coloco as duas imagens no lugar do rosto aqui desse astronauta. Eu pego as características aqui do astronauta e coloco o meu rosto aqui. Ele penou, chorou. Cobrou tokens, obviamente, mas não me trouxe nada. E eu fiquei, gente, mas espera aí. Aí, a minha imagem que eu ensino no curso é justamente essa aqui, que eu coloco, inclusive, como capa lá do curso. Mas, nesse caso, eu utilizo justamente o Photoshop para fazer isso de uma forma profissional. E aí, se você quiser aprender justamente a fazer isso, fazer todas essas artes que estão aqui nessa página, a criar página cinematográfica desse tipo e ainda como vender o serviço, eu vou deixar o link aqui embaixo, que está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, tá? Corre lá, beleza? E o que eu acho interessante é, aqui eu ensino as técnicas de uma forma profissional. Você vai utilizar a inteligência artificial para fazer uma parte disso? Sim. Então, por exemplo, na hora de gerar essa imagem, inteligência artificial, porque aí eu utilizo a inteligência artificial para fazer isso. Mas na hora de fazer edição, gente, não vamos inventar moda, não. Até porque isso aqui não vai servir para você fazer edição, não. Não vai servir para você fazer edição
informação? Não, por um motivo muito simples. Isso aqui é muito limitado. Por mais que você coloque os prompts com mais qualidade. Esses prompts aqui, claro, eles estão muito simples. Você não vai aqui falar sobre uma engenharia de prompt muito elevada. Porém, a gente tem que lembrar o seguinte, isso aqui é só para casos esporádicos, situações específicas. Então, o seu conhecimento de fato fazer isso aqui de forma profissional é totalmente diferente daquele usuário mais casual. Talvez o usuário casual, ele vai poder utilizar isso aqui, mas para ele tanto faz como tanto fez. Você que quer trabalhar e ganhar dinheiro de fato com isso, vai ter que se aprofundar muito mais. Só a inteligência artificial aqui, dessa forma crua, não vai ser suficiente. E esse conhecimento ele é bom, muito importante, na verdade crucial. Mas só isso aqui não é suficiente para te colocar como um profissional de alto nível, lembre-se disso, tá? Continuando aqui, então, eu fiz justamente alguns outros prompts, continuei aqui, as imagens continuavam, ele continuava trazendo a mesmíssima imagem, ele trouxe a mesma imagem 3 vezes, gastou prompt 3 vezes, mas não fez o que eu queria. Falei, então resolvi mudar a situação. Coloquei a foto, só minha foto e pedi um prompt de geração de imagem por cima, que aí nesse caso é uma outra utilidade que você tem, de pegar uma imagem e gerar um prompt totalmente por cima, onde eu coloquei o seguinte: substitua a face do homem de forma totalmente detalhada dentro de um traje espacial. E aí eu coloquei umas outras informações aqui e tal, pedi para ele poder criar o tipo de cor que ele queria, assim, aquele tipo de geração de prompt de imagem convencional que eu ensino justamente nesse vídeo que está aqui. Se você quiser mais aprofundamento sobre isso, eu ensino lá. E o que é interessante aqui? Você tem algumas características, nesse caso eu fiz de fato o prompt com imagem. E aí ele me trouxe uma coisa que para mim fez mais sentido. Ele me trouxe uma imagem que de fato fez sentido, porque que ele manteve o meu rosto, porém ele fez isso de uma forma bem... Enfim, tá aí. Eu acho que ficou interessante se isso aqui não tivesse um intuito profissional, mas não tá 100% ainda do meu agrado. Eu falei, não, eu quero mais, eu vou além. O que eu pedi então? Mantém a imagem, reda o quê? Substitui a imagem, nesse caso... faça com que o astronauta utilize um traje espacial mais branco, eu quero mais realista, eu quero mais fotográfico. Você lembrar de colocar as palavras fotográfico e 100% realistic, nesse caso aqui, ele ajuda justamente a você ter imagens com um aspecto mais de foto, como se fosse uma pessoa que pegou e tirou uma fotografia. Até porque essa imagem aqui, até então, ela está totalmente desalinhada com a ideia de uma imagem realista. Isso aqui não tem nada de realista. Dependendo da situação, você não vai precisar de uma imagem realista, até porque essa é uma imagem imaginativa. Tudo bem. Só que se eu quisesse uma imagem mais realista, eu não teria. Aí, no caso, eu forcei o prompt a trazer isso e ele trouxe para mim isso aqui. Que, no caso, ficou mais interessante, porém, de novo, o rosto do cara não é o meu rosto. Eu queria ter esse rosto aqui. Obviamente que eu queria ter esse rosto aqui, mas eu tenho esse rosto. Infelizmente não, eu não sou assim. Mas pelo menos ele ficou muito mais próximo do que aquele primeiro nosso. E de uma certa forma lembra a mim. Eu posso dizer que eu sou um galã de cinema nesse caso aqui, mas na vida real as coisas são um pouco diferentes, a gente sabe disso. Mas enfim, eu acredito que ainda tem muito que melhorar aqui. Os caras estão falando que, nossa, revolucionou. Pera aí, vamos com calma. Eu testei de fato com muita perseverança ali. Eu fui trazendo as coisas para poder usar, né, um dos principais usos dele. No caso agora eu coloquei em linguagem natural, para que ele mantivesse a mesma situação. Eu coloquei braço esquerdo e ele trouxe um prompt de braço direito, onde eu pegava justamente a minha logo 3D para que ele colocasse como se fosse um holograma, e aí ele me trouxe esta imagem aqui. É bem interessante, é bem divertido, tá? Bacana. Posso utilizar essa imagem aqui, mas nesse caso eu ainda vou ter que fazer a edição, trazendo meu rosto para que eu coloque ele daquela forma lá naquela outra imagem de astronauta. Porque ficou interessante, ficou legal. Não, a geração de imagem aqui tá perfeita. Exatamente o que eu quero, que ele traz justamente aquelas características do ImageFX do Google, que assim que eu amo. Para mim é um excelente gerador de imagens, traz imagens com realmente bastante detalhamento, realismo. O que você acha? Você concorda? Você já testou aqui o Nano Banana? Se você já testou, comenta aqui embaixo o que você achou. Se você concorda comigo, se você discorda também, comenta aí embaixo. Se inscreve no canal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Olha o foguete, até o próximo vídeo e tchau!